tarde! Tudo bom com vocês? Que saudades, que férias prolongadas, hein? Eu era para ter voltado em janeiro, empurrei para fevereiro e agora, como todo mundo, depois do carnaval começa o ano, estamos nós de volta com as nossas lives, sempre buscando grandes reflexões, informações, estudos, pesquisas científicas para ajudar você, para ajudar a mim mesma. Como a maioria de vocês que me acompanham em rede social sabem, este ano eu iniciei uma pós-graduação em saúde mental integrativa. Por isso, as minhas lives esse ano vão ser muito voltadas para a saúde mental. Posso falar de uma dor ou outra, posso falar de um estilo de vida, mas sempre vai estar ligada com a nossa saúde mental. Bom, você sabia que as doenças mentais, demência, depressão, pânico, entre outras, TDAH, autismo, Alzheimer, Parkinson, todas elas são causadas pelo nosso estilo de vida? Algumas influências genéticas existem, mas eu que trabalho com epigenética sei que a maneira que pensamos e a maneira que levamos o nosso estilo de vida, podemos acionar ou não esses genes que têm essa predisposição. Muito bem. E cada vez que a gente vive nesse mundo poluído, que eu vou falar de várias formas no decorrer da live, um contato com essas substâncias, com esse estilo de vida, com essa alimentação, nós vamos inflamando, intoxicando, oxidando o nosso organismo. Consequentemente, o quadro de evolução da saúde pode chegar até mesmo a um câncer. Falando em saúde mental, pode chegar ao esquecimento. Então, muitas vezes a pessoa tem que seguir algumas regras para limpar esse organismo. E aí deixar de comer, beber algumas coisas, não para sempre, mas pelo menos para limpar. E muitas pessoas resistem. E aí eu te pergunto, é mais difícil você resistir à tentação de ficar por 30, 60 dias sem uma cerveja, sem um queijo, um leite, por exemplo? Ou mais difícil será, lá no futuro, você não lembrar quem é o seu filho, quem é sua filha, quem é você? Pare de insultar o seu cérebro. Eu vou entrar na live. Bom, em 2019, eu me formei em fisioterapia integrativa com o professor Dr. Afonso Salgado e mudou a minha visão de saúde integral, desse desintoxicar, desoxidar, desinflamar. Meu raciocínio foi para como ter saúde em um mundo doente. Sim, esse ano, como vocês sabem, com o Dr. Pedro, eu comecei uma pós-graduação em saúde mental integrativa e vem uma equipe maravilhosa de professores, um mais audacioso em termos de pesquisa, de conhecimento, vai agregar muito a mim e a vocês. Muito bem. E aí, não existe saúde integral sem saúde mental. Tudo isso para cuidar de mim e de vocês. Segundo Mark Hyman, que é um pesquisador, ele fala que os nossos cérebros são os órgãos mais sensíveis de nossos corpos, vai vendo isso. Responde quase que imediatamente, instantaneamente a insultos. Então, ele nos diz, pare de insultar o seu cérebro. Mas, Silene, o que é insultar o cérebro? Quais são os tipos de atitudes, de comportamento que eu posso ter onde eu vou insultar o meu cérebro? Vou dar algumas listas, tá bom? Alimentos tóxicos. Vamos começar com a alimentação. Excesso de farinha branca, pães, bolos, bolachas, fast food, chocolates. Ai, Silene, as coisas gostosas. Eu disse o excesso, a rotina, o exagero. Xarope de milho rico em frutose. Sim, é a principal forma de adoçante em todos os alimentos processados, que é outro veneno para a nossa saúde. Açúcar. Sim,
O açúcar, ele consome o estoque de vitaminas e minerais do seu corpo sem fornecer nada em troca. E é viciante. Ele é mais viciante do que muitas drogas. Estudos comprovam que bebidas doces aumentam o risco de suicídio. Olha isso, e não sou eu quem estou falando, é a ciência. Gorduras trans ou hidrogenadas, então assim, causam o quê? Dano celular, vão danificar as nossas células, aumentar a inflamação, prejudicar a nossa cognição em cérebros normais. E aí, pacientes com TDAH, depressão, demência, vão ter uma piora no quadro, ou não vai ter como prevenção, como uma melhora também. Insônia. Gente, a privação extrema de sono predispõe a psicose, depressão, transtorno de déficit de atenção, o tal TDAH, problemas de aprendizado, memória, acidentes de carro. E olha que insônia às vezes é uma fase da vida da gente. Tudo isso que eu estou falando, essas alimentações, você não vão, nunca mais eu como isso? Não. Mas aqui dentro do processo que eu ofereço e que eu oriento os pacientes, se tiver com muita hipersensibilidade, é um protocolo de uma dieta e algumas suplementações de 60 dias. Depois a gente vai ver. E tem que se mudar, até para o teu organismo não ficar nesse tipo de alimentação. Muito bem. E esse tipo de alimentação, esse déficit, essas gorduras trans, elas aumentam 30% o risco de desenvolver Alzheimer, né? Aumenta os hormônios de estresse, reduz o volume do hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro que controla a temperatura do corpo, controla o nosso humor, interfere em tudo isso, é o nosso equilíbrio corporal. Muito bem. Você ter insônia reduz o hormônio da saciedade, chamado de leptina. Aumenta o hormônio da fome, que é a grelina. Consequentemente, você vai ficar obcecado por doces, carboidratos, farinha brancas. E aí, como é que vai querer emagrecer? Teu organismo está inflamado. Resultado, ganho de peso é igual a inflamação, que é igual a neuroinflamação. Inflama o seu cérebro. E isso vai piorando toda a sua predisposição à sua saúde, também o que vai ser a sua longevidade e como vai ser. Porque não basta sobreviver, mas sim como sobreviver. Como ter saúde num mundo doente. É o seu estilo de vida, como vocês podem ver. Sedentarismo é outro fator. Sim, estudos já comprovam que a atividade física diária melhora o raciocínio, a cognição, é um aliado contra o estresse, depressão, até pelos neurotransmissores que libera, pelos tipos de hormônios, mexe com toda... Você pode ver, você começa com uma preguiça, com uma vontade, e quando você termina de praticar sua atividade física, você está outra pessoa. Principalmente se você conseguir nas primeiras horas da manhã. Isso realmente é importante. Estresse. Mas no mundo de hoje, como não ter estresse? Exatamente. O estresse mata a célula cerebral. Sim, encolhe o nosso cérebro. Dá uma predisposição aqui à demência, causa depressão. Drogas, e quando eu estou falando de droga, eu não estou só falando das drogas ilícitas, não. Consumo em excesso de açúcar, que é considerado droga, álcool, tabagismo, café, muito exagero, medicamentos, porque os medicamentos são drogas, afinal vende-se numa drogaria, fiquem atentos. Então, medicamentos, vamos olhar com um olhar mais detalhado, importante para esse medicamento. Eu tomo medicamento, Silene. Se eu não tomar, eu não consigo dormir, eu não consigo acordar, eu fico muito irritado, eu não fico calmo, eu não consigo controlar as minhas emoções, eu fico muito cansado, muito para baixo, enfim. Você tem lá um potinho de cada cor para controlar os seus hormônios em vez de você ter o controle da sua vida, da sua mente, das rédeas da sua vida. Mas para que você tenha um controle mental de tudo que você vai fazer, do seu humor,
das suas emoções, dos seus pensamentos, é um trabalho. Mas se tiver com o organismo intoxicado, oxidado, inflamado de tudo isso que eu estou falando até agora nessa live, fica bem mais difícil. Então, explodiu esse físico. Tem que organizar a casa. Tem que mexer no alicerce, de repente trocar o piso, mexer no batente, na parede. Depois pintar, para depois vir a decoração dos móveis para essa casa ficar nova de novo. Entende? É uma comparação que eu estou fazendo. Muito bem. Medicação. Não interrompa qualquer medicação sem antes conversar com o seu médico sobre o seu estilo de vida. Tem que conversar muito sério com o médico. Se medicamentos são necessários para o seu caso, você tem que usar a menor dose possível dentro desse tratamento, entendeu? Para compensar os efeitos colaterais com os nutrientes certos. Para isso tem que mexer nesse organismo, nessa alimentação, nesse estilo de vida, fazer vários exames, interpretar, ver o que está faltando. E aí, lógico que quando eu trabalho com saúde mental, é uma equipe, não sou só eu que vou tratar de você. Dependendo do nível que você tem, você precisa do psicólogo, precisa de repente do seu psiquiatra ou do seu neuropsicólogo, enfim. É uma equipe e que vamos trabalhar juntos para a sua melhora, tá? Mas é necessário, em termos de medicação, conversar com o seu médico, em termos de estilo de vida, de melhora nessa alimentação, nessa suplementação, isso eu posso te ajudar. Bom, ao de repente você reduzir ou interromper sua medicação, faça gradualmente, não vai de uma vez, tá? Tome cuidado. Metais tóxicos é outra causa, sim, de você estar insultando o seu organismo. E olha que metais tóxicos, a gente tem contato com substâncias que a gente nem tem consciência. Por exemplo, o alumínio. Está presente em muitos medicamentos. Já foi adicionado metais em muitos medicamentos. Isso aumenta o risco de Alzheimer, de demência. É encontrado naqueles antiácidos que o pessoal toma porque está meio empanzinado, meio enjoado. E isso a gente pode resolver melhorando esse microbioma, melhorando a sua dieta. Encontrado na água. Em utensílios de cozinha, tipo papel alumínio, na maioria dos desodorantes. Então, o alumínio é uma substância que você tem contato, né? É um metal tóxico e que você nem tem consciência. É tão gostoso um assado que a gente embrulha no papel alumínio, não é isso? Então, mercúrio. Nossa, gente, mercúrio é a segunda substância mais tóxica do planeta. Só perde, é o produto químico pior do que o plutônio. Olha isso. Mas então, evite comer peixes como peixe-espada, peixe-rei, tubarão, carapau e atum fresco. O atum enlatado, especialmente aqueles em pedaços, eles têm menos mercúrio. Olha, porque depende do tanque se ele foi feito em cativeiro, ou se de repente ele está na natureza, como que está aquela água, está muito poluída, com que substâncias que as indústrias jogam nos rios, nos mares, tudo isso interfere. O ambiente interferindo na saúde, inclusive dos animais que nós ingerimos. Coma peixes como caranguejo azul, linguado, salmão selvagem, sardinha, camarão, enfim. Químicos tóxicos é outro fator que insulta o seu cérebro, que a gente tem contato sem ter consciência. Mais de 3.500 produtos químicos foram acrescentados nos últimos 10 anos. Sim, nós consumimos quilos de hormônios, antibióticos, produtos químicos alimentares, aditivos, adoçantes artificiais, tudo modificado geneticamente a cada ano. E tá na moda modificar geneticamente, né? Foi feito assim com a soja, com a gordura, muito bem. Pesticidas, entendeu? São neurotóxicos, olha isso. E é tanto neurotóxico às pragas quanto aos seres humanos. E as crianças são muito mais sensíveis a esses insultos.
Em nossa vida cotidiana nós estamos expostos, não tem jeito, e nós absorvemos muitos produtos químicos, que é o que dentro da fisioterapia integrativa, da medicina integrativa, a gente chama de disruptores endócrinos. Então não é só o estilo de vida, não é só o que eu como, é o que eu penso, mas com as substâncias de produtos de higiene da casa, higiene pessoal, de produtos de cosméticos que eu tenho contato, que pode ter esses metais, que pode ter esses químicos tóxicos na sua composição. E aí os nossos corpos, os nossos organismos ficam expostos e fragilizados. Essas toxinas vazam em níveis assim feitos como, assim, antes foram feitos como ferro e fogo, entendeu? E aí, produtos de limpeza doméstica, no aquecimento dentro de alguma coisa, a gente fica mais expostos. Os produtos químicos, eles têm um impacto muito grande no comportamento e na função cerebral. Olha isso, entendeu? Tanto a curto quanto a longo prazo. Tudo a longo prazo é pior. Por isso que se aumentou tanto casos de Alzheimer, de TDAH, de autismo. Segundo meu professor, além de muitos diagnósticos errados, então não é bem isso, tem muita alimentação poluída, muito estilo de vida. Mexendo isso, corrigindo isso, já teria uma prevenção, já teria uma diminuição, um controle do quadro, e você pode fazer isso por você, pelo seu filho, pela sua família. Basta querer mudar o seu estilo de vida. Muito bem. Isso é a epigenética, tá, gente? Mofos tóxicos. Aquele bolor na parede. Agora mesmo vou dar um exemplo. Minha casa tá lá em reforma e eu tinha embaixo do carpete de madeira, tinha taco. E eu combinei e tal. Quando levantou o carpete de madeira para mexer no taco, tinha apodrecido aquele taco. Então, gente, olha isso. Agora tá trocando tudo lá. E isso é a gente tem que estar atento. Eu não estava tendo contato porque estava abafado pelo carpete de madeira, mas quando tirou o carpete de madeira, Deus do céu! Então, a gente tem que ver esses detalhes, esses mofos, 70% deles apresentam danos graves ao cérebro, incluindo incapacidade de andar em linha reta com os olhos fechados, uma dificuldade de andar nas pontas dos pés, perda de memória a curto prazo. 100% apresentam anormalidades no sistema nervoso autônomo, que é simpaticotonia, parasimpaticotonia, quando a gente entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo, quando dispara o coração. Interferir nisso vai mexer no estresse, vai mexer nos nossos hormônios, nas nossas glândulas, no microbioma, no nervo vago, nos nossos órgãos drenadores primários, porque afinal de contas estamos poluindo o nosso organismo. Exames de imagem, eles foram anormais em 80% dos estudos, e testes neuropsicológicos foram 100% de danos nesse cérebro por contato com mofo. Tome cuidado. Ondas tóxicas, ondas eletromagnéticas, entendeu? Elas alteram o metabolismo celular, geram um aumento de radicais livres tóxicos ao cérebro, tá? E podem promover demência, perda da memória. Estudos relacionados a essas ondas eletromagnéticas também comprovam que elas interferem nos transtornos de humor e depressão. E como está comum, mas por que será, né? Vivemos no celular, vivemos no computador, vivemos sobre essas luzes. O excesso, cuidado com as crianças, como é que vai ser esse futuro? Essas ondas eletromagnéticas também podem estar ligadas ao aumento de câncer, especialmente câncer no cérebro. Conclusão: existem muitas influências ambientais que podem gerar grandes impactos na saúde do nosso cérebro. Toxinas estão presentes desde a nossa cozinha, água, medicamentos, produtos químicos, metais, fungos, radiação eletromagnética. E olha que estão falando aí que a nova pandemia vai ser por radiação de onda eletromagnética.
E a gente tem visto acontecer muitas coisas esquisitas por aí, com raios, com laser, em alguns lugares pegando fogo do nada. Olha o poder disso e como vai intoxicar o nosso organismo. As escolhas diárias que nós fazemos para nos proteger vão acabar tendo um impacto global. Você está cuidando da sua saúde, mas tem um impacto global, porque você vai diminuir essa relação com esse mundo doente, com esse mundo poluído. Você pode fazer mudanças na sua vida, na vida da sua família, com uma simples escolha que podem salvar a sua saúde mental, a saúde do seu cérebro. Como ter saúde num mundo doente? Como? Pois eu te digo, você deve mudar o seu estilo de vida. Essa é a proposta da epigenética. Mexemos na nossa mente, a gente para de insultar o cérebro, melhoramos a nossa alimentação, vamos aprender a respirar, vamos fazer técnicas de meditação, vamos buscar o autoconhecimento, usar a ciência quântica que está aí para liberar os traumas emocionais, mas também as toxinas do nosso organismo. Existem mapas da microfisioterapia, por exemplo, que liberam excesso de medicação, de vacinas, libera toxinas, venenos, picadas de inseto. Tudo isso se tiver no seu corpo, não é somente as suas emoções, entende? Às vezes naquela data o seu organismo passou por alguma coisa, então você tem que buscar controlar a sua mente, controlar o seu estilo de vida, deixar de preguiça e fazer uma atividade física que vai ajudar muito. O maior aliado para a saúde mental é a atividade física. Então, se você quer ter um futuro brilhante, lembrar-se dos seus filhos, dos seus netos, lembrar da sua história de vida, previna-se enquanto é tempo, evite a demência, o Alzheimer, o Parkinson. Hoje a ciência está aí para isso. Pode limitar os danos, prevenir, é melhor do que remediar. Pare de insultar o seu cérebro. Escolha um estilo de vida que você pode mudar. Tchau, gente! Adorei começar com vocês. Isso vem dentro do físico. Estou começando com uma live bem ligada à nossa fisiologia, ao funcionamento do nosso organismo, desse corpo que está explodindo. Porque o corpo interfere no cérebro. Então esse corpo tem que estar organizado, o ambiente do intestino, o equilíbrio dos meus minerais, dos meus suplementos, das minhas vitaminas, mas eu não posso estar implodindo, explodindo, intoxicado, oxidado, inflamado. Tenho que me cuidar, evitar esses disruptores endócrinos, ter um estilo de vida melhor, trabalhar a minha mente. Só assim a gente vai ter a vida que a gente quer e merece. Cuide-se. Bem-vindos de volta ao 2024 da nossa série de lives. Tchau, gente! Até a semana que vem. E eu prometo trazer muita novidade com essa pós-graduação em saúde mental integrativa. Tchau!